Então, dando continuidade à aula de classe 3 compensatória em pacientes adultos, nós falamos sobre o braquete capilosa padrão 3, sobre o elástico de classe 3, sobre desgastes e mini-implantes interradiculares para servir de ancoragem para aproveitar o espaço dos desgastes posteriores, extração de 2 pré-molares inferiores e extração de 2 prés inferiores e 2 pré-molares superiores. Agora, uma opção terapêutica muito interessante também seria a extração de um incisivo inferior. É uma conduta terapêutica muito usada, não só para pacientes classe 3, mas é muito indicativa para esse tipo de tratamento compensatório do paciente classe 3. Deixando claro que, a hora que você extrai um incisivo inferior, você não muda a relação posterior do arco. Então, seria para suaves vasoclusões de classe 3, com apiamentos moderados no arco inferior. E a gente vai trabalhar também, lógico, conjuntamente com o elástico de classe 3 para conseguir relacionar o molar em classe 1. Então, as indicações para a extração dos incisivos inferiores. Então, suave relação de classe 3 dos incisivos, então seria incisivos topo a topo, com apiamento moderado, apiamento suave, desgaste, até 3, 4 milímetros de desgaste, de 4 a 7, indicação de extração de incisivo inferior. Acima de 7, extração de 2 premolares inferiores, lógico, avaliando grau de inclinação, grau de compensação, outras variáveis que a gente tem que avaliar para decidir se vai extrair ou não, tá? Padrão de crescimento, aqueles critérios que nós já falamos no começo da aula. Então, relação posterior, classe 1 ou uma suave classe 3, então uma relação de classe 3 de no máximo 3 milímetros, tá? Não muito mais do que isso. Apiamento moderado nos incisivos inferiores, muitas vezes envolvimento periodontal ou endodôntico do incisivo inferior, então quando o incisivo está muito apinhado, né, e às vezes ele está fora do arco, tem um problema periodontal, é muito mais indicativo extrair esse incisivo do que extrair, às vezes, um pré-molar que está íntegro, que está rígido, tá bom? Perfil mole aceitável, porque essa terapia, como nós já falamos anteriormente, não terá um impacto muito grande na face desse paciente, né? Além disso, pacientes adultos que apresentem praticamente nenhum problema no arco superior, apiamento suave ou ausente no arco superior, e sobremordida e sobressaliência diminuídas ou moderadas, ou seja, o paciente topo a topo, é indicativo que você faça a extração, porque um dos problemas da extração de incisivo inferior é aumentar a mordida profunda, tá? Então, seria indicativo pacientes com sobremordida diminuída ou moderada. Essa extração do incisivo inferior, ela é muito usual em pacientes adultos, né? Porque você tem como grande vantagem a obtenção de espaço no local que você mais precisa de espaço, que seria a região dos incisivos inferiores. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma paciente adulta que tinha um apiamento moderado no arco inferior, problema periodontal sério. Ela é uma paciente quase 60 anos de idade, um perfil facial padrão 1 de face, já tinha implante na cavidade bucal, no arco inferior, tratamento endodôntico, muitas restaurações, né? Então, do lado inferior esquerdo tinha um implante já realizado, e a queixa principal dela eram os dentes inferiores, que ela falou para mim que estavam piorando cada vez mais. Olhando a relação posterior, ela apresenta uma classe 1 bilateral e uma protrusão dos incisivos inferiores e dos incisivos superiores. Dá para ver pela teleradiografia norma lateral os incisivos protruídos e vestibularizados. Ela já tem um pouco de perda óssea no arco inferior e um apinhamento considerado moderado no arco inferior e suave no arco superior. É um apinhamento até que relativamente suave, uma pequena atresia transversal do arco superior e um apinhamento mais grave no arco inferior, tá bem? Então, é uma paciente que ou a gente vai trabalhar com vestibularização, protrusão dos incisivos, que tanto para o periodonto como para a face dela não seria indicativo, uma vez que ela já tem uma biprotrusão e problema periodontal, então a gente nunca pode fazer um movimento contra o osso num paciente que tem um periodonto reduzido. Outra opção seria extrair 4 press, 2 embaixo, 2 em cima, mas é uma mecânica talvez um pouco
demorada para a paciente, um pouco mais complexa para essa paciente. Ela queria um tratamento pontual, uma paciente adulta que quer um tratamento mais rápido, mais pontual. Então nós propusemos a extração de um incisivo. Ela em primeiro momento foi contra, ela até conversou com o periodontista dela, o periodontista foi contra. Então nós falamos assim, vamos alinhar, nivelar esses incisivos inferiores, vou deixar um incisivo para fora e depois a gente vai fazer uma reavaliação, tá bom? Então aqui que foi feito? Foi feito o trabalho de alinhamento e nivelamento superior, alinhamento e nivelamento inferior, e dá para ver aqui nitidamente que mesmo só alinhando e nivelando, sem incluir aquele incisivo inferior no arco, já houve uma grande protrusão dos dentes inferiores e, consequentemente, dos dentes superiores também. E aí ela entendeu que teria necessidade de fazer a extração do incisivo inferior. O ideal seria ter feito no começo. O paciente tem apinhamento e foi decidido extrair, vamos extrair no começo. Senão a gente faz um movimento para vestibular e depois um movimento para lingual e isso vai perder osso na região, tanto vestibular, na região vestibular principalmente com esse movimento de vai e vem, tá bom? Aí foi feita a extração do incisivo que estava lá para trás, mecânica de fechamento de espaço no fio redondo mesmo, porque eu queria lingualizar os incisivos inferiores. A parte periodontal dela é bem complexa, né? E até melhorou o vertical, porque nós conseguimos, estava topo a topo, nós conseguimos criar trespasse horizontal e vertical. A condição periodontal dela está satisfatória. Quando se extrai um incisivo inferior, a linha média superior fica normal e a linha média inferior vai ficar desviada porque ela vai terminar com 3 incisivos. Então são 4 incisivos superiores contra 3 inferiores, criando aí uma discrepância de tamanho dentário, uma discrepância de bolto. Então a gente consegue manter a relação de classe 1 posterior. Finalizamos o caso, colocamos uma placa de acetato como contenção no arco superior e no arco inferior foi colocada uma contenção fixa, paciente de perfil, com selamento labial passivo. A finalização do caso ficou bastante razoável. Ela teve uma pequena perda aí de tábua óssea vestibular, acredito eu por causa do movimento de vai e vem, tá bem? Mas a oclusão na região posterior ficou bem satisfatória, mantendo a relação de classe 1 de molar, premolares e caninos, tá bom? Então a contenção fixa colada no arco inferior e as radiografias finais, a inicial e final, dá para ver que houve uma pequena perda de tábua óssea, né, de quantidade de osso e a extração do incisivo numa paciente adulta. Então é isso que fala nesse slide. A extração de incisivo inferior é muito utilizada em pacientes adultos, não se faz extração de incisivo na dentadura mista, em pacientes adolescentes, seriam pacientes maduros, com faces harmônicas, classe 1 ou classe 3 posterior, apinhamento moderado no arco inferior, praticamente sem apinhamento no arco superior, apinhamento suave na região superior. E a grande vantagem dessa terapia seria a redução do tempo de tratamento. Você extrai, dissolve o apiamento e de maneira rápida você resolve aquele problema. Então, outra vantagem, você cria espaço na área propensa ao apinhamento, né, que seria a região anterior e inferior. Então, mais um caso de extração de incisivo inferior. Um paciente classe 3, padrão 3. Então, o paciente tem uma face padrão 3, o lábio inferior está à frente do lábio superior, e esse paciente apresentava uma mordida topo a topo, né? Então, olhando a região anterior dele, então sempre olhando o perfil facial, então o padrão de face dele é padrão 3, a relação de incisivos é topo a topo, então lembram daquela parte inicial da aula. Se tiver topo a topo, ainda é passível de compensação, favorável de compensação. E a relação entre o posterior dos premolares, aqui me parece que está tudo em classe 1, e do outro lado também está em classe 1 os premolares. Na verdade, esse paciente ele morde topo a topo porque ele tem 5 incisivos inferiores. Então, lá, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 incisivos inferiores. Então, nós temos que optar por extrair um incisivo, né? E geralmente, como tem 5, o ideal seria extrair o do meio para você fechar de maneira controlada e
de maneira igual dos dois lados, né? Então, qual extrair? Se você tem que fazer uma análise clínica, muitas vezes nós fazemos uma análise por meio do setup. O setup seria a duplicação do modelo de gesso e você extrai o dente no modelo de gesso e remonta os outros dentes simulando o tratamento daquele paciente. Então você faz uma análise radiográfica, uma análise clínica e muitas vezes o setup desse paciente. Um paciente como esse, você não tem dúvida qual dente extrair, né? Mas no nosso caso, no Tiago, ele tinha 5 incisivos que estavam bons radiograficamente, mas clinicamente nós observamos que um estava com uma lasca, até mesmo pelo contato que ele tinha do incisivo inferior com o incisivo superior. Nós fizemos inclusive o setup. O setup seria a duplicação desse modelo, fazemos a duplicação. Moldamos o arco inferior de novo desse paciente, colocamos gesso somente na região dos elementos dentários, um gesso especial, passamos Ceulac para isolar a parte dos dentes com a parte da base do modelo, né? Então um isolante, passamos esse isolante e aí colocamos gesso comum por cima. Então quando você tira esse modelo, fica a base e os dentes. Cortamos todos os dentes, extraímos um incisivo, colocamos uma base de cera e remontamos os dentes com o incisivo extraído, ficando dessa maneira um ortodôntico chamado setup ortodôntico. Aparentemente está tudo ok, classe 1 dos dois lados. No modelo está lindo, mas na boca do paciente não foi muito bem isso que aconteceu, tá? Então nós, como não tinha apinhamento, nós vamos extrair só ao final do alinhamento, nivelamento, no momento que nós formos iniciar o fechamento de espaço. Então colamos, alinhamos, nivelamos, quando estivermos no 18 aço, vamos extrair o incisivo que nós já mostramos, que é um incisivo que está com a lasca no esmalte. Então, os 5 incisivos colados, os 5 fazendo parte do alinhamento, e aí no 18 o aço foi extraído. Fizemos conjugado posterior dos dois lados e corrente de pré a pré, de canino a canino, para promover o movimento de inclinação lingual desses incisivos, para melhorar o trespasse horizontal, que estava topo a topo, e o trespasse vertical também, a hora que você lingualiza, vai ter um trespasse vertical mais adequado nessa região anterior e inferior. Então, lace back do lado direito, aqui é um conjugado, um lace back, na verdade um conjugado de molar até pré, porque o corrente está vindo de pré até canino do outro lado, tá bem? Já está com retangular em cima, está estabilizado. E vamos esperar o fechamento total do espaço. Essa aqui é uma foto do paciente num evento, a linha média já centralizando, o lado direito mantendo a classe 1, então a gente pode usar um elástico triangular para manter essa relação. Aqui já nota que o molar estava em classe 1, ele está mesializando, né? Esse molar ele não vai terminar de maneira adequada. O fechamento total dos espaços, a linha média centralizada, classe 1 do lado direito, classe 1 de canino do lado esquerdo, o molar está um pouquinho em classe 3. Aqui com fio braided para fazer a intercuspidação com os elásticos 1/8 pesado. Então, na intercuspidação, nós podemos retirar os fios retangulares e colocar fio 16, 18 de aço destemperado ou fio braided. Um fio braided é um fio específico para intercuspidação. É um fio retangular mais flexível, específico para intercuspidação, tá bom? Então, os elásticos triangulares, superior, inferior, para fazer a extrusão desse segmento, a contenção fixa colada 3 a 3 e toda a sequência de tratamento, início do alinhamento, final do alinhamento, no fio 018 extraímos o incisivo, fechamento no fio redondo, finalização, e intercuspidação e finalização, remoção do aparelho. Ele usou um aparelho removível superior e inferior junto com a contenção fixa inferior. Essa contenção inferior nós não usamos mais, que é chamada OSAMU, tá? Placa de Hawley superior, contenção fixa inferior e removível inferior também. Por quê? Porque depois de removido o aparelho já começou a abrir pequenos diastemas posteriores, né? E aí nós chamamos esse paciente para controle, nós fazemos controles anuais,
E aqui, 9 anos depois, o paciente continua com padrão 3 de face, né? O lábio inferior está um pouquinho à frente do lábio superior, mas a oclusão está muito boa, né? Linha média centralizada, trespasse vertical e horizontal ok. A relação de classe 1 mantida do lado direito, do lado esquerdo classe 1 também, mas abriu um pequeno diastema entre canino e pré, que era um diastema que ele já possuía anteriormente, mesmo com a contenção 3A3, abriu aquele diastema, mas de maneira geral está estável e está muito bem tratada essa relação de classe 3 que ele possuía. Outra indicação seria um tratamento, um envolvimento endodôntico de algum incisivo. Então, aqui nós temos uma radiografia periapical mostrando uma lesão periodontal e um apinhamento. Então, escolheu o dente que estava com a lesão para fazer a extração do incisivo inferior. Envolvimento periodontal, já mostrei esse caso. Então, temos 4 incisivos, sendo que um está muito para fora, um muito para lingual e outro está por vestibular. Mas esse por vestibular está com problema periodontal. Então, sem sombra de dúvida, foi esse o dente a ser extraído. Aqui mais alguns casos de extração incisiva inferior. Eu tenho esse outro paciente, o Tiago, é um caso que não está finalizado, mas dá para discutir pelo menos o diagnóstico e plano de tratamento, né? É um paciente padrão 1 de face, ele tem uma assimetria bem nítida na face, um olho é mais baixo, uma maxila é mais baixa que a outra. Esse paciente levou um soco no rosto e ele possuía o quê? Padrão 1 de face, classe 1 do lado direito, classe 3 de canino do lado esquerdo, classe 1 de molar, mas está faltando um premolar em cima. Então, esse premolar é aquilo que nós chamamos de apiamento secundário. É um apiamento que acontece no arco superior em decorrência da perda prematura de molares descidos e mesialização do molar permanente. Então, falta espaço para o premolar, apiamento secundário. Tá? Então, aqui ele está em classe 1 superior, mas na verdade esse molar estaria em classe 3, certo? Esse premolar também estaria em classe 3, se a gente for ver a ponta de cúspide dele aqui, está em classe 3. Ele tem uma relação topo a topo dos incisivos, né? O incisivo inferior está fora do arco e inferior, olha lá, um apiamento moderado no arco inferior. Então a opção de tratamento que nós tínhamos era qual? Como que eu vou conseguir espaço para esse premolar no arco superior? Ou extraindo ou distalizando, certo? Então se eu distalizar, o molar vai entrar em super classe 3. Então, esquece, vamos extrair. Né? E no arco inferior, eu tenho a opção de vestibularizar, expandir, desgastar, extrair. Então, ele tem um apiamento moderado, um incisivo está praticamente fora do arco, acho que extrair 4 prés nesse caso seria loucura, até mesmo porque eu não quero alterar o perfil dele, então a opção de tratamento, paciente com uma suave relação topo na região dos incisivos, apiamento moderado na região dos incisivos, perfil bom, a extração do incisivo foi bem indicativa. Então, nós extraímos, poderia ser a extração do central ou do lateral, aqui no caso foi do lateral, e puxamos o central para trás. Tá? Então, fizemos um conjugado no começo já do fio, no começo do alinhamento com o fio 012, 014, fizemos um peixinho, que seria um amarrilho metálico do canino para o central, então está conjugado de molar a canino, e tem um peixinho de canino até o cisivo. Poderia ser um elástico corrente, não tem problema nenhum, tá? E no arco superior também foi extraído. Aqui dá para ver muito bem a mecânica, né? Então está sendo feito, lembra da mecânica Orto-Furquim. Primeiro item, conseguir espaço. Aqui eu consegui espaço como? Extraindo o incisivo. Extrair o incisivo, vamos fazer a ancoragem, segundo item da mecânica. Então, a ancoragem nesse caso foi um lace back, um conjugado. Né? Então, sempre lembra dessa mecânica. Fiz desgaste, criei espaço, vamos fazer a ancoragem. A ancoragem muitas vezes com mini implante, com elástico de classe 3, né? Aqui a ancoragem foi um lace back. Aqui já numa fase mais evoluída, o incisivo já no arco, e ele fazendo binário no arco superior para girar o pré-molar, então 2 forças em sentidos opostos para girar esse pré-molar, então uma força por vestibular e uma força por palatino para girá-lo, com banda nos segundos, tudo bonitinho. Tá? Então o caso está praticamente finalizado
Então, ele está em classe 1 do lado direito, manteve a classe 1. Aqui ainda está em classe 3, então ele vai ter que usar elástico de classe 3 desse lado. E aqui um elástico triangular. Para quê? Para esse canino entrar em classe 1, o molar vai entrar em classe 2 e a linha média superior dele vai ter que bater no meio desse braquete inferior aqui. Mas nós perdemos o contato com esse paciente, enfim, o tratamento dele, na nossa concepção, foi muito bem conduzido até esse momento e ele foi para outro profissional. Né? Mais um caso de extração de incisivo inferior. Esse caso, a paciente não é padrão 3, mas está aí no contexto da extração do incisivo inferior. É uma paciente classe 2, que foi tratada com Herbst para o tratamento da protrusão maxilar. Então, uma paciente que tinha uma mandíbula boa, aqui ela está fazendo força para selar os lábios, então aqui ela não tem selamento labial passivo, ela tem esse ângulo nasolabial fechado, ela tem uma super classe 2 total de molar, trespasse horizontal super aumentado, trespasse vertical aumentado, curva de Spee acentuada, tá? Então, olha lá. Falta de espaço para os caninos inferiores, na dentadura mista, tá? Segundo período transitório da dentadura mista, os caninos, os premolares inferiores, premolares superiores já estão na boca, então ela é super classe 2. Existe um artigo publicado com esse caso, né? Falando do efeito do aparelho Herbst no tratamento de classe 2 com protrusão maxilar, né? Que muita gente acha que o Herbst é somente para retrusão mandibular. E nós mostramos nesse artigo que o Herbst ele pode ser utilizado com muito sucesso em pacientes classe 2 com a maxila protruída. Esse Herbst vai ter um efeito como se fosse um aparelho extrabucal, um efeito ortopédico na maxila também, tá bom? Então, para instalar o Herbst, tivemos que fazer uma ancoragem superior com RAS. Então, foi feita a expansão rápida da maxila com RAS. No arco inferior se faz a ancoragem com arco lingual de Nance. Então, faz a expansão, coloca a ancoragem inferior e coloca o pistão do Herbst para fazer o avanço mandibular. Abriu a sutura palatina mediana. Esse RAS vai servir como ancoragem, vai ficar 1 ano aí na boca da paciente. E aqui a paciente com Herbst na boca fazendo a sua protrusão mandibular. Só que essa protrusão mandibular causa também um efeito dentoalveolar compensatório. Os dentes inferiores vão ser mesializados e já existia falta de espaço para os caninos, que vai ser piorada com essa mesialização dos dentes inferiores. Então, olha lá, o Herbst ele é instalado nos dentes 16 e 26, 34 e 44. Aqui nós temos a paciente depois de alguns meses, então a mandíbula é avançada numa relação praticamente topo a topo, só que essa mandíbula com a musculatura é estirada, essa mandíbula volta para a sua posição original, né? Então a mandíbula vai voltando com o passar dos meses e como é um pistão rígido, essa mandíbula volta para trás e leva com ela a maxila toda para trás, por isso o efeito esquelético nos dentes superiores e na maxila, certo? Então aqui nós começamos a colar aparelho fixo superior. O Herbst fica em torno de 12 meses na boca da paciente, aqui no dia da remoção do Herbst. E como houve uma mesialização muito grande dos dentes inferiores, ela ficou em classe 1, ela era super classe 2, ela ficou em classe 1 com falta de espaço no arco inferior. Então, uma opção terapêutica para criar espaço no arco inferior foi extrair um incisivo inferior, fazer mecânica de sobrefio, né? Aqui fazendo mecânica de sobrefio, aqui só um fio de aço com uma dobra para que o canino conseguisse entrar no arco, né? Então uma dobra, uma caixinha para vestibular para que esse canino conseguisse entrar no arco. E a paciente na fase de finalização, fechamento final dos espaços, molares e caninos em classe 1, e trespasse vertical e horizontal perfeitos, tá? Então, ó lá, sorriso perfeito da paciente, perfil facial bastante agradável, linha média superior certa, batendo no meio do incisivo central e inferior, classe 1 bilateral, e tem o controle dessa paciente depois de um tempo,
face continua muito bonita e a oclusão mais perfeita ainda, tá? Então, a extração de incisivo inferior, se o tratamento for bem conduzido, nós conseguimos uma finalização adequada, né? Então, nós já falamos algumas contraindicações. Se o paciente tiver mordida muito profunda, sobressaliência muito aumentada, ou seja, se tiver uma oclusão classe 2, no caso anterior, nós transformamos a classe 2 em classe 1, por isso que nós transformamos, por isso que nós extraímos o incisivo inferior. Se for um mapeamento suave no arco inferior, desgaste. Se for um mapeamento severo, talvez extração de 2 premolares inferiores, aí contraindica a extração somente de um incisivo. E quais são os efeitos colaterais da extração dos incisivos? O aumento da sobremordida e dessa sobressaliência, isso para o paciente classe 3 é excelente. Tudo que a gente quer num paciente que é topo a topo, ou às vezes cruzado, é você aumentar a sobressaliência e aumentar a sobremordida. Existe um desvio da linha média, isso não tem grandes problemas, e pode ocorrer a perda da papila gengival interdental na região anterior inferior, principalmente em decorrência de uma extração errada do incisivo inferior. Então, o que a gente fala é isso aqui, ó, aumento da sobremordida. Esse aqui é um paciente que fez extração do incisivo inferior. Olha lá, 3 incisivos inferiores com muita sobremordida, desvio da linha média. E o paciente, mesmo fazendo a extração do incisivo, tem que usar contenção fixa, porque se o paciente não usar, não tem estabilidade a longo prazo. O paciente pode apresentar apiamento a longo prazo, chamado apiamento terciário, certo? Então aqui tem um artigo do Maurício Cardoso, do Capelozzi, do Mazzottini, que é um cirurgião bucomaxilo aqui de Bauru, falando da técnica de extração do incisivo inferior para evitar a perda da papila nessa região dos incisivos. Então, aqui tem um exemplo de uma extração que arrebentou a tábua óssea vestibular. Olha lá. Então, isso o paciente chega no seu consultório, o ortodontista vai tentar fazer a mecânica, faz a mecânica, mas não tem osso, né? Então, o que pode acontecer? A perda da papila gengival interdental. Aqui também muitas vezes acontece na hora de fechar um excesso de angulação dos incisivos, então na hora de fazer o fechamento você tem que verificar se os dentes estão paralelos. Então, além dessa técnica cirúrgica conservadora, muitas vezes na hora do fechamento, quando o fechamento é feito num fio muito fino, pode acontecer o quê? Dos dentes angularem excessivamente. Aí nós temos que fazer uma dobra em Z para corrigir essa angulação dos incisivos, tá bom? Então aqui, ó, esse é um problema muito sério na hora da extração dos incisivos inferiores. Bom, terminamos a sexta etapa, a sexta possibilidade de tratamento da maloclusão de classe 3. Nós temos 8, nós falamos 6 já. Então, braquete capilosa padrão 3, elástico de classe 3, desgaste mini implante interradicular, extração de 2 prés, extração de 4 prés, extração de incisivo. Agora, a sétima opção, talvez a mais moderna de todas, seria a distalização inferior, né, por meio de mini implantes extra-alveolares. Então, existem mini implantes interradiculares, que são colocados perpendiculares entre um dente e outro, que se você colocar um mini implante entre primeiro e segundo molar e tentar distalizar esses dentes, esse mini implante vai impedir a distalização de 3, 4, 5 milímetros. Então, se indica, em casos em que eu quero distalizar, mini implantes extra-alveolares. Esses mini implantes extra-alveolares eu vou explicar um pouco agora, vocês vão ter mais noção na aula de mini implantes, com certeza, mas é uma mecânica moderna que é usada em pacientes que tenham espaço na distal do segundo molar. Então, se o paciente tem terceiro molar, você tem que mandar extrair. Mesmo que ele não tenha terceiro molar, eu tenho que verificar a distância da face distal do segundo molar até o ramo ascendente da mandíbula para ver se a quantidade que eu tenho de osso é suficiente para distalizar esse arco inferior e, lógico, corrigir a maloclusão de classe 3. Sempre lembrando que aqueles pacientes muito verticais devemos evitar movimentos excessivos de retração dos incisivos.
Então, muitas vezes eu quero distalizar o molar 7 milímetros, retrair os pré-molares, retrair os incisivos 7, 8 milímetros, se o paciente tiver uma sínfise mandibular muito fina e não está indicado. Tudo bem? Então, os mini implantes extra-alveolares são um pouco diferentes em relação aos mini implantes interradiculares. Eles devem ser mais longos, mais calibrosos. Os mini implantes interradiculares, geralmente eles têm uma espessura de 1,5. O extra-alveolar tem que ser no mínimo de 2 milímetros para evitar a fratura. Existem duas marcas comerciais aqui no Brasil que nós usamos, que é a PECLab, que é esse que vocês estão vendo aí, que tem o transmucoso de 2, a cabeça é essa aqui, pode ser com furo ou pode ser sem furo, o transmucoso de 2 milímetros e a rosca ativa de 10 ou de 12, tá bom? Sempre de 2 milímetros de diâmetro. Então, o ideal seria 2 milímetros de diâmetro, comprimento de 10 ou 12, quase sempre de 10, e o transmucoso no mínimo de 2. E tem o mini implante extra-alveolar também da Morelli, que saiu agora, mais recentemente, com valor um pouco mais baixo do que o da PECLab. Ele tem um comprimento de 12 ou 14, então é um mini implante maior. A Morelli tem de 10 também, mas o mini implante de 10 da Morelli é de 1,5 de espessura, então é mais arriscado. Para crista infrazigomática ainda tudo bem, mas para buccal shelf eu não recomendo o mini implante de 1,5. Eu prefiro o mini implante de 2, tá? E esse mini implante é de titânio, tanto da PECLab quanto de aço são de titânio. Não vejo necessidade de fazer esses mini implantes de aço, né? Então são mini implantes de 12 ou 14, 4 milímetros de transmucoso e mantendo o padrão da PECLab 2 milímetros de diâmetro a um preço muito acessível. No arco inferior, então, o mini implante extra-alveolar, para fazer um movimento de distalização, é colocado na região chamada buccal shelf. Essa região não tem uma nomenclatura, uma tradução, perdão, tão direta para o português, mas seria platô ósseo, plataforma mandibular localizada principalmente de maior magnitude entre primeiro e segundo molar ou segundo e terceiro molar. Geralmente esses mini implantes buccal shelf são colocados entre primeiro e segundo molar. Lógico que pacientes verticais têm menos buccal shelf, pacientes braquifaciais têm um platô ósseo muito mais avantajado. Então, ali a área de inserção do mini implante buccal shelf para fazer o movimento de distalização inferior. E o idealizador desse mini implante foi o Chris Chang, né? E tem mecânicas muito bonitas e muito efetivas com esses mini implantes, tá bom? Então, ele sempre fala para usar no mínimo de 2 milímetros de espessura, no mínimo 2 milímetros de transmucoso e 12 milímetros de parte ativa. E ele compara os mini implantes extra-alveolares a algo mais moderno, a um iPhone, e os mini implantes interradiculares ao passado, né? Então, a gente sempre fala que é uma curva de aprendizado. O aluno tem que começar do básico e vai indo para o mais complexo. Mas hoje em dia o ortodontista tem que trabalhar com os dois. Lógico que quanto mais ele usa os mini implantes extra-alveolares, mais apaixonado ele vai ficar, porque nos traz a possibilidade de amplos movimentos, tanto no arco superior quanto no arco inferior, sem ter necessidade de ficar mudando os mini implantes de local. Então, para aqueles que nunca viram, né, os mini implantes buccal shelf, eles são colocados paralelos ao dente, então o dente consegue movimentar-se no sentido mesodistal, sem triscar a raiz nesse mini implante. Já os mini implantes interradiculares são colocados entre um dente e outro, então existe mais risco na hora da inserção e na hora de movimentos mesodistais eles devem ser substituídos de local. Então a força é paralela para a distalização daquele arco inferior, e aí aqui a gente não vai conseguir uma força muitas vezes adequada para fazer esse movimento mais horizontal. E quando eu estou fazendo a movimentação de distalização, puff,
pode ser que o dente toque no mini implante, eu tenha que trocar e esse mini implante vai cair, né? Então a região para se colocar um mini implante buccal shelf, segundo o Chris Chang, né, seria na região no final da gengiva inserida, começo da mucosa alveolar, só que esse mini implante vai ser colocado em pé, geralmente o operador vai ficar atrás do paciente e vai inserir o mini implante numa posição de 12 horas. Então aqui está mostrando o local de inserção do mini implante, né? Final da gengiva ceratinizada e início da mucosa alveolar, também conhecida como borda uola, a junção. Como fazer então? 12 horas do lado direito, o paciente vai ser anestesiado, vamos fazer a fresagem inicial para depois a instalação do mini implante no sentido vertical. Então, olha lá, colocado entre primeiro e segundo molar, vocês vão ter mais detalhes na aula de mini implante, né? Então, e do lado esquerdo também meio-dia, 12 horas a 1 hora. Então, por trás do paciente nós vamos fazer esse mini implante, tá? E ele vai ficar bem vertical, muitas vezes com o transmucoso todo para fora, né, para promover uma mecânica de distalização e correção dessa maloclusão de classe 3, tá? Então aqui tem um caso muito típico do Dr. Chris Chang, um perfil facial aceitável de um paciente de 21 anos de idade, então lembram daqueles critérios de compensação, perfil facial ok, aí relação entre posterior dos premolares, relação interincisal. A relação de premolar é praticamente classe 3 total, então tem quase 7 milímetros. E existe uma mordida cruzada anterior, relação de trespasse horizontal muito negativo. Para mim, esse é um caso cirúrgico, né? Então, o plano A seria realmente cirurgia ortognática. O paciente não aceitou. Plano B, extração de 2 inferiores, né? Na minha opinião, seria só 34 e 44. Ele ainda propôs aqui na discussão do caso, como a gente falou, 34 e 44, 15 e 25. 34 e 44 para retrair, 15 e 25 para perder a ancoragem para se relacionar ao molar em classe 1. Tá? Ou o plano C, que seria extrair o terceiro, tem espaço para distalização do arco inferior, aqui vai criar espaço, colocar 2 mini implantes no buccal shelf e puxar todo o segmento inferior para trás. Então ele mostra o resultado depois de 22 meses, o tratamento muito efetivo nesse paciente, lá dos dois lados, tá? Perfil facial muito bom também, né? Então, seria uma mecânica muito mais moderna. E essa mecânica faz com que os incisivos rotacionem no sentido anti-horário, existe uma rotação do plano oclusal no sentido anti-horário, ajudando a fechar a mordida que estava aberta também na região anterior. Aqui no Brasil, a referência para biomecânica de tratamento compensatório do paciente classe 3 e de mini implantes extraovulares é o professor Márcio Almeida. Então, tem um artigo publicado sobre a biomecânica no uso do buccal shelf para o tratamento compensatório do paciente classe 3. Esse artigo eu vou até mandar para vocês depois, tá? É um artigo que não é dos mais novos, foi publicado na revista Clínica da Dental Press há uns 3, 4 anos atrás. Ele fala bem sobre a biomecânica, aqui é um paciente com perfil facial bastante aceitável, ou seja, é possível compensar. Uma relação dos incisivos também bem aceitável, uma relação praticamente de topo. E se a gente analisar a quantidade de classe 3 aqui, ela está em meia classe 3, talvez um pouquinho mais de meia, e aqui também meia classe 3. Então, é possível de compensar. Um caso um pouco mais simples do que aquele do Chris Chang, tá? Então, foi feita a colagem superior, alinhamento em velamento superior, colagem inferior, alinhamento em velamento inferior, e a hora que chegou no retangular, colocou-se os 2 mini implantes, gancho e retração total dos dentes inferiores. Lógico que houve a extração do 38-48 para criar espaço para distalizar esse segmento inferior. Então, colagem superior com braquetes autoligados estéticos,
colagem inferior, alinhamento e nivelamento. Aqui os mini implantes foram colocados um pouco mais baixos, na região de mucosa alveolar. O problema de colocar na mucosa é que pode inflamar, mas muitas vezes a gente acaba colocando. Os ganchos e elástico corrente para fazer a distalização desse segmento inferior, a rotação do plano oclusal que causa o gancho curto, né, o gancho curto, para fazer a retração e a rotação no sentido anti-horário do plano oclusal, fechando a mordida do paciente. Tá? Então, olha lá, o paciente ao final do tratamento. Né? Então, se a gente voltar o antes e o atual, o final do tratamento, houve uma melhora muito grande da relação oclusal, da face do paciente, sem a necessidade de extração inferior ou a necessidade de elásticos. Importante salientar isso também. Essa mecânica é puramente no arco inferior. Então, a gente não vai ter efeito no arco superior, diferente da mecânica de elástico de classe 3. Então, quais mecânicas que têm efeito no arco superior e efeito no arco inferior? Elástico de classe 3 tem efeito nos dois arcos. Extração de pré, extração de incisivo, desgaste mini implante, distalização somente efeito no arco inferior, tá? Então, olha lá, o arco inferior que foi distalizado. Então, aqui dá para ver que houve já consumo quase todo o espaço inferior. Essa seria a mecânica com o mini implante buccal shelf. Eu tenho um caso que eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas é um caso que nós trabalhamos com esse mini implante para conseguir espaço no arco inferior de um paciente classe 3 unilateral, tá? Mais para conseguir espaço, não para corrigir classe 3, mordida cruzada anterior. O paciente é um padrão 1 de face e ele apresentava classe 1 de canino de um lado, classe 2 total de molar desse lado, e aqui desse lado aqui, do lado direito, classe 3 total e classe 1 de canino. Por que ele apresentava isso? Chamado apiamento secundário. Aconteceu no arco superior e no arco inferior por causa da perda prematura de molares descidos. Então, houve mesialização do 26, então mesialização do 26 mesializou muito, que até entrou em classe 2 total. E mesialização do inferior. Olha, se a gente fizer a comparação do lado direito com o lado esquerdo, o quanto que o lado direito mesializou. Né? Então, houve uma classe 3 do lado direito e uma classe 2 do lado esquerdo. Então, nós temos algumas opções de tratamento. Vamos pensar do lado esquerdo. Então, nesse lado aqui, a minha opinião seria o quê? Muito mais fácil manter essa classe 2 total, que já está perfeita, né? E extrair o dente 24. Perdão, 25, né? 25, isso. E no arco inferior, nós temos também a opção de extrair o 45 ou verticalizar, distalizar esse segmento inferior. Na minha concepção, se eu extraio o 45, eu não vou poder fazer retração da bateria anterior porque o canino está em classe 1. Então seria extração para perder a ancoragem. Então eu achei melhor tentar abrir espaço para não ter que extrair no arco inferior. Então aí a ideia era como conseguir espaço nesse arco inferior, como distalizar. Então primeiro nós temos que ver se existe espaço na região posterior do segundo molar. Então, existe espaço para eu distalizar. Então, aqui toda a cefalometria do paciente. O paciente era um paciente mais braquifacial, tá? Os incisivos superiores estavam lingualizados, os incisivos inferiores estavam bem posicionados. E nós alinhamos primeiro o arco superior, depois de 2 a 3 meses colamos o aparelho no arco inferior. Aquele pré-molar que estava fora do arco, que é o 45, nós não colocamos braquete, não colamos. Extraímos o segundo pré-molar superior do lado esquerdo, que era aquele lado que ia manter a classe 2, né? Então esse lado vai manter a classe 2. E colocamos o mini implante o mais vertical possível que nós conseguimos. Esse mini implante depois teve que ser reposicionado. É um mini implante da Morelli de 10 e 2 de transmucoso. Hoje eu colocaria um mini implante maior, de 1,5 de diâmetro, tá?
Então, aqui fazendo a mecânica de distalização inferior. Essa mecânica é muito importante vocês entenderem. A linha média está centralizada e nós colocamos então aqui, ó, mola de secção aberta entre molar e pré. Essa mola vai causar uma mesialização desses dentes inferiores que eu não quero. Para que esses dentes inferiores não mesializem, eu conjuguei do mini implante até o pré-molar. Né? E ainda pedi para o paciente usar um elástico de classe 3 precoce de 100 gramas de força. E essa mola, então, vai distalizar o molar. E associado com a força da mola, nós estamos usando um elástico em cadeia, tudo para fazer uma força de distalização nesse molar para conseguir relacionar a cúspide mesovestibular superior no sulco mesovestibular inferior. Então, eu quero que eu inclua essa cúspide aqui nesse sulco aqui. Então, é um movimento de uns quase 7 milímetros que eu vou ter que distalizar. Então, aqui fazendo mais um pouco de mecânica, o gancho já estava tão próximo, ó, o gancho estava longe aqui. Nessa foto, o gancho já está bem próximo do mini implante, quase não é possível colocar mais elástico em cadeia. Mantivemos ancorados os dentes anteriores, com elástico, com amarrilho metálico, e continuamos com a mola para a distalização do molar inferior. Esse mini implante caiu, foi perdido pela higiene do paciente, mas já estávamos com uma relação de classe 1 desse molar. Então, passamos um fio nitinol, fizemos alinhamento e nivelamento. Então, nós conseguimos já, quase finalizamos esse caso. Estamos na fase de encaixe, finalização, intercrustação final, mas conseguimos uma distalização inferior de quase 7 milímetros às custas da distalização dos dentes inferiores com o uso dos mini implantes extra-alveolares. Né? Então, intercuspidando, está quase finalizando o caso, lá antes e depois, certo? Muito bom esse caso. E o último item da mecânica para compensação dentoalveolar seriam os braquetes biofuncionais. Eu deixei por último porque eu não uso essa mecânica. Vai contra tudo que a gente falou até agora, não que esteja errado, tá? Mas o braquete capelosa padrão 3, ele tem o princípio de seguir o que a natureza já iniciou a fazer. Então, a natureza, quando o paciente vai crescendo, lingualiza os inferiores e vestibulariza os superiores. O braquete capelosa padrão 3 vai manter essa compensação, até vai acentuar essa compensação. Os braquetes biofuncionais, eles têm uma prescrição de torque lingual superior e torque vestibular inferior. Eles falam que tem que colocar os dentes numa posição ideal e, concomitante a isso, usar o elástico de classe 3 para que se tenha um movimento mais de corpo do que de inclinação. Então, vamos entender melhor isso. Olha lá, os dentes inferiores possuem um torque de 10 graus nos incisivos, sendo que na prescrição capelosa seria negativo esse torque. Então, já está lingualizado. Se você cola um braquete com mais 10, a tendência desse dente é vestibularizar. Só que ele tende a vestibularizar, mas ao mesmo tempo você usa elástico de classe 3 pesado, direto, 24 horas por dia durante todo o tratamento, porque se você não usar o elástico, ele vai fazer isso aqui, ó, vai piorar o caso. Né? Então, incisivos superiores com torque positivo, incisivos inferiores com torque positivo, incisivos superiores com torque negativo, ou seja, zero de angulação. Não sei se vocês lembram, o torque era mais 12, mais 13, era um torque bem acentuado para vestibular. Eu acho muito perigoso, porque se o paciente não usar o elástico de classe 3, a tendência será piorar o caso. Existem alguns artigos publicados, né? Então, um caso de extrema compensação dentoalveolar no paciente classe 3, foram usados braquetes biofuncionais. Esse aqui é um artigo publicado na American Journal pelo Dr. Guilherme Janso, aqui de Bauru. Eles usam essa mecânica, tá? Então, os braquetes biofuncionais com torque lingual acentuado nos superiores e torque vestibular de coroa nos incisivos inferiores. Então, de novo, torque lingual aqui e vestibular aqui, associado com elástico de classe 3. Né? Para maximizar a compensação dentoalveolar, é sempre recomendado a extração dos terceiros molares, para que consiga distalizar ou verticalizar os segundos molares e obter espaço para aqueles dentes que vão ser distalizados. Né? Então, o caso é esse, uma paciente que, na minha opinião, é cirúrgica, paciente padrão 3, face
não é aceitável, uma face bastante ruim, mandíbula grande, maxila pequena, então classe 3 esquelética, padrão 3 com deficiência maxilar e protrusão mandibular. Mordida cruzada anterior com extrema compensação já dentoalveolar, mordida cruzada posterior, paciente adulta, então é um caso bem indicativo de cirurgia ortognática. Radiografias, olha lá, o superior a tampa está muito menor que a panela. Mas eles fizeram esse tratamento compensatório, só com elástico, com nada de cirurgia, tanto elástico transversal, elástico de classe 3, usando braquetes biofuncionais. Não é bidimensional, é biofuncional. Tá? Então, esse protocolo extraiu os terceiros inferiores, né? E nós já falamos dos torques, né? Associado ao elástico de classe 3 para contrapor o efeito de vestibularização e lingualização dos dentes superiores, tá? Seria, na verdade, o elástico de classe 3 entraria para minimizar esse efeito colateral desses braquetes. O perfil facial ficou muito bom e a oclusão também melhorou bastante. Mas, como eu já falei, é extremamente perigoso esse tipo de mecânica porque depende totalmente da colaboração do paciente. Então, finalizando essa parte inicial de tratamento compensatório do paciente classe 3, padrão 3, primeiro, pacientes adultos, fora da fase de crescimento, então tem que fazer radiografia carpal por volta dos 18, 19, 20 anos de idade, onde existiu a união da epífise diáfise do rádio, o paciente não tem mais crescimento, dentadura permanente completa, vamos colar e compensar. Sempre analisando a gradabilidade facial, relação anteroposterior dos premolares e a relação interincisivos, topo a topo, trespasse horizontal positivo, trespasse vertical horizontal negativo, se está compensado, se não está, né? E avaliar se é possível fazer compensação ou se é tratamento cirúrgico. Se for tratamento compensatório, aqui estão as opções terapêuticas que nós já falamos. Então, braquete padrão 3 vai ter efeito tanto superior como inferior. Vai mudar a angulação e inclinação dos dentes. O elástico de classe 3 também vai ter efeito superior e efeito inferior. Os desgastes e mini-implantes interradiculares, se for uma suave classe 3, tudo bem, tá? Se não, tome cuidado com esse tipo de mecânica. A extração de um incisivo inferior, né, caso de classe 3 moderadas, né, suaves, com apiamento moderado no arco inferior. Extração de 2 premolares inferiores seria caso de classe 3 com apiamento moderado a severo no arco inferior. Extração de 2 premolares inferiores e 2 premolares superiores, também apiamento severo no arco inferior e apiamento severo no arco superior, sendo necessário extrair tanto no inferior como no superior. Então, no arco inferior tem que extrair 34, 44, e no arco superior eu vou extrair 15, 25, dissolver o apiamento e perder a ancoragem. Distalização inferior com buccal shelf, seria uma mecânica mais moderna. E a última que nós falamos, os braquetes biofuncionais, que tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de mecânica, porque depende totalmente da colaboração do paciente, certo?